é que surgiu a ideia de monetizar uma coisa que todo mundo faz de graça, né? Dívida, né? Isso. Cansada de ser Muita otária. dívida, muita dívida. Gente, não, muita é porque a dívida. Estamos há um tempo, né, com esses microfones. Primeiro, olá, gente. Bom Oiê. dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar escutando isso aqui, né? Vendo. Eu acho que Mas foi insistência, né, Edu? foi insistência. Acho que a gente fez durante muito tempo de graça, na verdade. Né? Muito tempo. Ainda faz muita coisa de graça. Ainda faz muita coisa, na podosfera, verdade, né? É. Mas é muito complicado trabalhar com podcast, que é uma mídia não monetizada. Tem O mercado tem furado uma um pouco a puta bolha. dificuldade de entender o que a gente faz ainda, então. Todo Nossa. ano é o ano do podcast. Todo ano é o ano do Todo podcast. Mas ano é o esse ano do ano podcast. foi, hein? Esse ano. Vocês não Acho que tá acharam sendo. que foi o ano do podcast esse ano? Não. A questão é, gente, estamos passando o chapéu, tá? Se você quer apoiar um podcast, estamos aí. Tamo viu? aqui, gente. Tamo aqui, disponível, lindas, belas, E bonitas. vocês chegaram no produzindo. podcast e monetizaram a fofoca, assim, por dívida, mas vocês tinham carreiras, né? Formações. Sim, claro. Thiago trabalhou anos na Capricho, Tive muito lá. jornalista. Você trabalhou na Capricho? Não sei se vocês sabem Será? dessa história. Mas trabalhei, Nathalie foi muito lá na Capricho. Já fui muito, é verdade. Mentira! Quando a gente- Vocês se viram lá pelos corredores? Quando a gente foi pro vídeo, a Nathalie era uma das que mais gravava com a gente. Foi uma puta parceira legal. Que foi, a gente fez Oh! um babado Dia dos Namorados, foi tudo. A Gabi fez algumas coisas também. Sim, mas não me chamaram tanto. É. Chamaram mais a Nathalie era um Nata. pouco mais legal, então ela ia mais. Isso, perdão, Isso, gente, legal perdão. saber das coisas ao vivo, bacana. Mas aí vocês fizeram essa transição de carreira intencional? A minha foi intencional, foi planejada mesmo. Eu tinha já muitos anos de redação e não queria mais ficar no jornalismo. E aí Você me não é joguei. jornalista, né? Jogou a bandeira, queimou o currículo, né? Dizem que não. Eu acho que faz Dizem alguma que não. diferença ainda. E aí, no meio do caminho, a gente se encontrou gravando, né? Gravando muito Foi. programa. Foi. Eu não tava planejado nada, não, gente. Tava na drag Não. Você lá. fez uma mudança de carreira também. Você Sim. deixou de ser drag, Não, né? Também. Inclusive, eu vou pedir icônico. perdão, porque eu não vou conseguir chamar de Eduardo. Vai ser Duda para Gente, sempre em nossos bobagem, pode corações. chamar Já de Duda, não explica tem esse isso. problema. A Duda vale Não é ainda, problema. né? Mas eu acho, o babado é quando eu terminei a faculdade agora, gente. Terminei a faculdade em 2020. Tava fazendo também. moda. Você também. Pandemia. Horrível, gente. Fazer moda é usar o currículo pra Você limpar a bunda. recomenda fazer E aí- moda? Você recomenda a faculdade Ninguém, de moda? gente. Usar o currículo pra limpar a bunda. São esses cortes que valem a pena no podcast. Amiga, Olha que eu tô bonito. falando sério. Quem faz moda, eu não conheço. Todo mundo da minha sala, não tem uma pessoa, a gente que trabalha com isso, mas porque é difícil mesmo. Mercado de moda no Brasil é quase impossível. Cortou né? muita camiseta, né, amiga? Cortei muita coisa errada. Enfim, deu muito problema. Já dei muita história. Porque eu fiquei muito tempo em confecção e tal. E também trabalhei como drag durante 9 anos. Comecei a montar Caraca. com 17. E aí, meio que no meio disso, eu tava cansada de montar, cansada de trabalhar com moda. E acabou surgindo o podcast. Foi ouvindo dentro de uma confecção. Umas amigas minhas me falaram, ai, ouve isso aqui, que o trabalho tá uma merda e tal. Foi Você tipo lembra isso. o que você tava ouvindo? Eu comecei ouvindo, eu lembro que eu comecei ouvindo 2. Comecei ouvindo o Imagina e comecei ouvindo o Wanda. Foi os dois que eu comecei Olha, ouvindo. eu acho que os mais antigos, Exato. né? Comecei ouvindo esses dois. Porque a amiga falou, era assim, eram 2 meninas que eu não conversava tanto, mas que Dá tinham um cara de tchauzinho pra legais. elas estão te vendo. Oi, aí Marina, agora. oi, Gabi. Aí, as duas, elas trabalhavam lá comigo. E eu era estagiário, ganhava R$500. E, enfim, tava nessa confecção. E eu queria ficar muito amigo delas. E elas tinham um papo que parecia legal. Umas coisas que elas gostavam, que parecia semelhante comigo. E aí, eu queria me aproximar. E elas sempre estavam lá comentando desse tal podcast que elas amavam, Imagine. Imagina Juntas, da Tulin e da Jéssica Negro e tal. Enfim, e aí um dia eu falei, gente, o que vocês estão dando risada aí? Aí elas, então a gente tá ouvindo um podcast, você não vai gostar. Aí eu falei, que podcast? Ela falou, Imagina Juntas. Aí eu salvei no meu celular, aí eu voltei ouvindo de casa. Eu falei, caralho, interessante. Legal. Aí quando eu fui no trabalho no dia seguinte, eu ouvi mais um. Aí já cheguei no dia seguinte, gente, sabe aquele podcast lá? Eu ouvi, adorei. Amiga. Aí elas, aí você gostou? Eu falei, eu gostei daquela parte lá, não sei o que. Aí começamos a conversar, dar risada, trocar muitas figurinhas. Elas me indicaram mais podcast, eu comecei a ouvir outros. Aí eu fiquei viciado. Aí eu ouvi um com o Thiago, inclusive, na E época a aí, gente não daí se você conhecia. desistiu,
né? Ouvi com o Thiago, enfim, na época que eu não conhecia ele. Aí comecei a acompanhar o podcast do Thiago, Estamos Bem. Enfim, comecei a consumir muito podcast. Na época eu pegava 3 ônibus pra ir pro trabalho. Então Tinha era tempo. muito podcast, muito. E 3 pra ir, 3 pra voltar. E fiquei viciado, gente. Eu acho curioso nessa história do Edu, a história do clubinho de podcast. Não sei se vocês reparam que tem esse clubinho de pessoas que ouvem podcast. Uhum. Tem. Muito, Se conectam, muito. É quase uma Muito. seita, né? Se a gente É parar pra quase uma pensar. seita, é. É, e eu lembro quando elas me passavam. Não, você tem que ouvir esse. E Aí é elas nessa passaram o kit sequência. básico. É, o kit básico, é. Eu falei, não, beleza, vou dando check-in. E na época, eu lembro que eu não tava… Eu já fazia drag há, sei lá, uns 7 anos. E aí, eu lembro que eu fiquei assim, gente, eu quero ouvir podcast com drags e tal. E aí, Foi aí o que único veio que eu Santíssima, achei… né? É, porque o que eu achei era o da RuPaul, que tinha lá fora, que ela tava fazendo. Era a E RuPaul aqui a no Michelle, Brasil… né? Tinha esse da RuPaul com a Michelle. E acho que aqui no Brasil eu tinha visto um que era o Drag Not, mas não tinha uma periodicidade e tal. Aí foi quando começou o Santíssima mesmo. Aí Sim, comecei a foi fazer um estouro, podcast. Santíssima. É, Foi. aí eu pedi demissão do Nossa. trabalho, aí eu falei que usei o dinheiro pra comprar microfone, e aí rolou. Mas Aí- antes de dar dinheiro, você tudo. pediu demissão. Pedi a Ai, demissão. Não, desafiante. rolou de… Não, eu peguei… Pesado. Não, eu pedi a demissão. Não, a demissão, gente, a rescisão foi de R$1.200. Comprou o microfone, ué. Não tinha muita coisa, mas comprei os microfones, comprei o gravador também de áudio. E aí a gente começou o Santíssima. E aí fui conhecer o Thiago e tal. Mas na época… É porque eu fui demitido, e aí comprei esse microfone. Mas na época não tinha dado certo. Eu entrei num outro trabalho, e aí entrou a pandemia. Aí eu fui demitido. Aí que eu me vi sem nada. Porque aí Na também caiu pandemia, boate. Todo mundo gravou É. muita coisa de casa, Aham. né? É, eu Muitos trabalhava de podcasts casa surgiram. também. Eu tenho a sensação de que a gente trabalhou mais que o recomendado na pandemia. Pela tortura que a gente Pra estava distrair a sofrendo. mente, É, né? Mas foi quase isso mesmo, né? Tipo, ou era trabalhar ou entrar em surto Pois completo, é. né? Acho Eu que me- pra mim foi muito uma válvula É. de escape, assim, total. eu me Você lembro de também, você criou gravar o mais dia podcast inteiro. na Eu pandemia? criei podcast na pandemia que já acabou. Eu também, fiquei um monte, assim. Ah. Criei uns Gravava 4 na qualquer pandemia. coisa que me chamassem, eu tava lá gravando. Aham, Qualquer coisa que. É, exatamente esse mood. Qualquer live. Que coisa maravilhosa. Uma É. coisa que vocês falaram que eu fiquei pensando, porque quando o Wanda teve aqui, eles falaram a mesma coisa, que é a galera demora muito da publicidade pra entender podcast, pra apostar em podcast. Por que isso acontece? O Wanda demorou 5 anos pra começar a monetizar o conteúdo, a fechar uma Pois publi. é, e o publicitário é Wanda bom, né, é um amiga? sucesso desde um sucesso, sempre, né? exato. Um produto totalmente consolidado, com uma audiência gigantesca. E eu acho que teve esse período de entendimento. Mas tem muitas marcas agora apostando pela primeira vez no formato e curtindo e gostando e voltando. Então eu acho que também com a entrada das celebridades a mais no mercado, Uhum. ajudou que também quem já trabalhava com isso foi junto, porque as pessoas passaram a entender mais ou menos como podcast. funciona. Eu acho que a galera não tem… Bom, é o mesmo papo, gente. Todo mundo vai ouvir a mesma coisa. Mas é que a galera não entende realmente eles ficam ouvindo ali 1 hora e pouco, sabe? Que a gente não faz mais tanto episódio tão Graças longo. a Deus, Graças a né? Deus. Deus Mas me livre, eles nossa. escutam, tipo, até o final do podcast. E às vezes num vídeo TikTok, alguma coisa. Segunda-feira é no meia hora, viu? Não YouTube, vou mexer nisso aí, não. As pessoas têm bem menos, então ali no podcast elas ficam, absorvem, anotam as dicas e saem dali, vão procurar o que foi falado. Então é uma coisa… Mais É muito profunda. pessoal, Eu é adoro, profundo. Os E a do- Estão podcasts. perdendo, né? Os publicitários estão perdendo. Publicitário. Outro corte bom também. Se a gente quiser acabar com uma Gente. carreira. Saiu da boca deles, não da nossa. Ai, A gente gente. ama publicitário. Isso, gente. Vem aqui no Diacast. Olha os anúncios caindo, gente. Vocês podem perceber que tem Agência podcasts e podcasts. Tem quem respeita o trabalho de todos e tem Ah, que… gente. Não Bom, vem me mandar enfim. briefing em cima da hora, não, viu? certo. Vai chorar no banheiro da agência, Isso. viu? Não vai aprovar antes de sair, tá? É. Bom, tem podcasts e podcasts. Eles, palavras deles, né? Que a gente tá Palavras começando, deles, a gente não exato. tem essa moral ainda. Tô fechado com meus apoiadores, gente. Olha, a gente precisa disso, amiga. De apoiadores e de Pra público, ser- né? Os amiga, quando dois. você pega esse, você chuta o pau da barraca, ser amiga. Vou independente. falar mal de famoso, vou… Ai, É uma marca. liberdade enorme, né, gente, tô um Mona? pouco me fudendo. Nossa. Ah. Vocês têm o povo com vocês, né, gente? É o Tô povo. brincando, gente. Marcas, estamos disponíveis, tá? O Black Friday tá chegando. Eu Esse já corte não vai entrar. Essa semana eu já deletei 2 tweets
deletes. É, Eduardo me semana dele- avisou, cuidado. Gente, ia falar isso, chegou a nossa primeira… Não vai falar, Aí eu não. falei que eu não ia falar. Ela Primeiro só, me mandou, gerenciamento de crise. ela só me mandou um WhatsApp. Recebi essa DM dessa marca. Tem certeza? Fui no Twitter, Foi, a deletei imediatamente o post, claro. Foi o nosso primeiro aviso, gente, extrajudicial. Ah, não, teve Foi isso esse que hoje. você tá Não, falando. não tô falando disso. Como assim? Tô falando de outra coisa. Ai, desculpa, você tentou refazer. Isso eu ia contar, que a gente vai ser Me conte essa processada. fofoca. Ai, Eu tô falando de outra Que fofoca coisa. maravilhosa. Qual é o próximo assunto? vai ter processo. Então quer dizer que Tem muito ninguém… mais, gente. Não, mas tudo a tá gente tranquilo. a gente já tá em Adélia contato vai ficar com a gente, o né? escritório Um Tiro de Justiça e É, a ou gente é vai ela, ou é a defender a Deolane, gente. ou é a Adélia, né? Alguma Essa das três. tríade. Tá, É. vamos segurar essa informação, Tá. porque a gente vai tentar voltar pra ela. Essas habilidades de… Eduardo, não de tava tirar. falando disso. Mas a gente entendeu que a Duda começou no podcast porque tava desesperada no trabalho. Isso. Mas Tô Thiago desesperada tava agora lá. também, vai. Thiago tava lá com uma carreira consolidada. Tava. Fez essa estratégia pra sair, mudar de Fiz. carreira. E foi o podcast teu primeiro lugar? Como é que Não. você conheceu o formato? E por que você decidiu entrar nele? Eu comecei a gravar podcast nos primórdios do Wanda. Eu gravava Nossa, como convidado. muito Isso tempo. tem 8 anos, né? O Wanda vai fazer 9 anos, Ah, eu tá acho. tão velho, né? Então a gente 10 gravava… anos, né? 10, eu acho. acho que 9. 9? 9 que vai quase fazer 10 10. ano que vem. É 9 porque É, vai fazer 10 ano que vou vem. arredondar 10, espero que deem uma festona pra gente ir. Que a gente gravava ainda na casa do Felipe, né? Com o colchão, pra fazer proteger o som, Tudo. fazer um colchãozão. Eu fico Raiz. imaginando ela chata. Como E que deve aí? gravar na casa dela, gente? É que ela é mais legal fora do ar do que no ar. Tem que conhecer Ah, ela. tá. Ela é legal. Vocês Ela é- conhecem a ela, gente confirma, conhece, gente. A gente passa pelos corredores de uma coisa bem rápida. Ela não diz oi? Diz, Olha diz, que simpática. Ó, que simpática. Não bate nos colegas de Não. trabalho. É ótimo. Pergunta se tá tudo bem, fala tchau. É, não, Ai, querido. perguntei isso pra Esses Mauri, dias o gente. Felipe me abraçou. O pessoal acha que ela é uma favorita. rainha do gelo, ela não é, Não, o gente. Felipe é maravilhoso. Ela abraça. E tão maravilhoso que a gente gravava o Wanda, a Bárbara e eu. E as pessoas pediam, por que vocês não lançam um podcast de vocês? Que vocês funcionam tão bem juntos, como melhores amigos. E aí a gente fez uma pesquisa na época, isso tem uns 5 anos. E lançou o Estamos Bem, que era sobre saúde mental. Tinha um mercado na época ainda muito aberto, porque pouca gente falava do assunto. Uhum. Deu super certo, com muito apoio do Felipe, inclusive, porque a gente gravava na redação do Papel Pop, com a Ai, estrutura massa. dele e tudo. Então, assim, eternamente grato. Eu sempre falo pra ele que ele me deu uma… Ainda que não intencionalmente, me deu uma segunda carreira, né? Foda. Porque começou com ele. E aí, acabou sua saúde mental, né? E Parou aí, de falar Mona, sobre acabou isso. porque eu tinha um monte de emprego, né? Eu tinha Tem que redação, eu tinha trabalhar. podcast. Aí quando eu saí, ficamos com Estamos Bem. Eu fiquei com uma consultoria que ainda roda, que fala de público jovem. Mas o que eu queria mesmo era gravar. Eu peguei muito gosto pela coisa. E aí começamos o EA Gay, que tá lá na Globo agora. E aí a gente começou o ensaio de trabalhar juntos. Eu e o Eduardo, porque as pessoas ouviam a gente juntos e diziam… Você esqueceu Que aí, você maluquinhas. esqueceu aí. Antes disso, você teve outro. Você teve o de casal lá. Qual que eu tenho? Eu tive Indiretas de Amor. O Indiretas de é Amor verdade, também que tá no teve. ar pra ouvir. Foi um projeto da pandemia, que era uma coisa de recados. Aí eu Oh. Você tentei participou levar… de RuPaul. Fiz um… Ai, já não nossa. lembro do currículo. Eu acredito. Caralho. Gente, é minha idade, não permite eu lembrar. Ai, Mas eu gente. gravei o Indiretas, aí eu tentei levar o Indiretas pra uma rádio, porque era um programa de fim de noite, ninguém quis. Acontece. Aí também enchi o saco, parei de fazer um monte de coisa. E aí a gente começou a conversar de fazer o nosso e gravar os nossos pilotos. Porque, funciona, mas o que vai dar certo pra gente e que a gente vai gostar de fazer também, né? Uhum. Porque dá muito trabalho, Sim. né, podcast. Mas a Então gente tem que ter começou, um… na verdade, com o de Big Brother, né? A gente começou Você com o Big esqueceu? Big Não, Brother. gente, é. ela não tá medicada, Não. tá tudo certo. A gente começou Thiago, com um obrigada por ter livro. vindo. A gente começou primeiro com o livro. A gente ia lançar um livro, gente. A pandemia deixou as pessoas doidas. Doidas. Birutas, a gente tá Completamente. lembrando a linha do tempo.